base da liderança, né? Autoconhecimento é você tornar-se consciente das suas características individuais. Uma outra maneira também de entender autoconhecimento é você confrontar o que você acha com o que os outros acham. Então, no início dessa trilha do líder, o ponto de partida é ele ter consciência dos seus pontos fortes, ter consciência dos seus pontos fracos e também, a partir disso, ele focar nos pontos fortes, porque tem a certeza que ele foi promovido por causa dos pontos fortes e não dos pontos fracos, mas a partir do momento que ele passa a ter mais consciência sobre ele consegue perceber as diferenças entre as pessoas e tratar cada um como cada um gostaria de ser tratado. Está cada vez mais evidente que um bom líder valoriza a diversidade e usa a diversidade não só para melhorar o resultado da sua equipe, do seu negócio e da própria sociedade, porque independente do tipo de negócio que ele trabalhe, os seus clientes também têm diversidade como característica, né? Então, o líder, quando ele tem essa habilidade de se conhecer, ele também passa a ser mais cuidadoso e mais benevolente e mais e valoriza mais que as pessoas são diferentes, né? Muitas vezes você, ao contratar pessoas só parecidas com você, porque você acha elas melhores, né, você acaba tendo um grupo muito homogêneo. E isso, para o negócio e para a sociedade, não é legal. Né? Então, um líder narcisista é um líder que tem um ego muito grande pelos resultados que ele trouxe, pelos cuidados que ele teve. E até um ponto interessante, porque esse narcisismo ele acontece muito em cima do que ele tem e não do que ele é. Um exercício que eu gosto muito de fazer com os alunos, eu peço que, há quanto tempo você é líder, né? Muito bem, olhando hoje onde você está, numa nota de 0 a 10, que nota você se dá pelo que você já conquistou, pelos teus resultados, pelas tuas posses, pela posição que você está. E aí eu uso uma ferramenta tipo Mentimeter, né? Ele dá a nota e a média vai lá na sala. Normalmente a média é 8,5, 9. E aí, na sequência, eu peço, então agora se dê uma nota de 0 a 10 pelo que você é, pelo que você se transformou, pelo que você olha no espelho e fala, puxa, eu sou assim. Normalmente é uma nota 6, 7. Então mostra que os líderes se preocupam muito mais no ter do que no ser. Só que para que ele possa gerar engajamento, para que ele possa gerar uma conexão genuína com as pessoas que ele lideram, as pessoas estão mais preocupadas no que ele é e não no que ele faz, né, do ponto de vista de ter, e sim do ponto de vista do que ele é. Então, acho que a grande dificuldade de um líder narcisista é que, por ele ter um ego muito grande, ele acaba não escutando as pessoas que ele lidera, ele acaba acreditando que todo mundo tem que ser igual a ele na forma de comprometimento, e com isso ele não consegue gerar uma conexão emocional com a equipe. Quando a gente fala de engajamento, por exemplo, o Gallup traz que engajado é alguém que tem uma conexão racional e emocional. Esse é o cara que veste a camisa e sabe o papel dele. Há um segundo grupo que só tem a conexão racional, que é o cara das 18 horas a caneta cai, o cara joga o regulamento. E o terceiro grupo que não tem conexão nem emocional e nem racional. O líder, quando ele tem esse ego muito grande, ele não consegue gerar a conexão emocional. Então ele passa a ter um grupo de pessoas que a gente chama de desengajados. O cara só joga com o regulamento. E isso, do ponto de vista de perpetuação do negócio ou de desenvolvimento de pessoas, é muito ruim. Então o ego acaba prejudicando. E o último ponto, Daniel, é que um líder muito narcisista, dificilmente ele pede feedback para as pessoas que ele lidera, ou para os próprios pares, ou até para o líder direto dele, né? Porque ele não precisa pedir feedback. Né? Ele sabe que está tudo certo. Né? Então ele acaba muitas vezes caindo nesse erro e normalmente acaba tendo uma dificuldade de se movimentar melhor, né? E você pode ter um líder que tem um ego absurdo, mas ele traz resultado. Só que a grande questão é que ele traz o resultado e deixa uma trilha de sangue, né? Uhum. Ele não consegue fazer com que as pessoas permaneçam no lugar, mas ele consegue se manter em algumas posições durante muito tempo, né? São líderes perigosos do ponto de vista da organização, porque eles não geram sucessores, porque eles não geram um envolvimento real das pessoas, e também as pessoas que estão lá, elas estão lá pelo contrato, pelo que eu recebo, pelo soldo, né? No final daquele período que se ele encontrar uma posição melhor. Até porque é um ponto legal, Daniel, quando você pergunta para as pessoas, entre os líderes que você já teve,
Quais aqueles que são inesquecíveis, que características eles tinham, né? Porque pode ser o líder atual ou pode ser o líder do passado. Normalmente as palavras que vêm são questões comportamentais. Ele era atencioso, ele era cuidadoso, ele era um cara que inspirava, ele era um cara que se preocupava em me ajudar a desenvolver. Ninguém fala, não, eu tive um líder que fazia uma planilha de Excel maravilhosa, ele fazia uma matriz SWOT sensacional. Então você vê que aqueles líderes que de fato marcaram os liderados são aqueles que tinham essa competência comportamental e que passa pela humildade, que passa pela vulnerabilidade, né? Um líder muito egóico, ele dificilmente se coloca vulnerável.